Olá, gente! Estamos de volta, né, em mais uma videoaula. Sejam muito bem-vindos, né, para mais o início de uma aula. Hoje nós vamos começar um texto novo de comentários de questões ESAF, certo? Quem assistiu a aula passada, né, sabe que nós terminamos o comentário de um texto que foi voltado, né, para o comércio exterior, certo? E esse texto também, né, foi para... vai ser voltado para o comércio exterior, né? Principalmente para quem está estudando para o MDIC ou outros concursos relacionados, certo? Então, vamos ver o texto, né? Cujo tema é Global Trends Latin America. Let's see the screen. Global Trends 2015, Latin America. By 2015, many Latin America countries will enjoy greater prosperity as a result of expanding hemispheric and global economic links, the information revolution, and lowered birth rates. Progress in building democratic institutions will reinforce reform and promote prosperity by enhancing investor confidence. Brazil and Mexico will be increasingly confident and capable actors that will seek a greater voice in hemispheric affairs. But the region will remain vulnerable to financial crisis because of its dependence of external finance and the continuing role of single commodities in most economies. The weakest countries in the region, especially in the Asian region, will fall farther behind. The virtues of democracy in some countries will be spoiled by a failure to deal effectively with popular demands. Crime, corruption, drug trafficking and insurgencies. Então, gente, vocês observaram aí, né, a leitura do texto, né? Viram que é um texto bem interessante, né? Que vem falando aí como se ele dando assim tipo uma previsão, né? De como é que vai ser em termos econômicos o mundo, né? A América Latina principalmente no ano de 2015, certo? Achei esse texto bem interessante realmente. E então agora vamos começar a desenrolar o texto, né? Com o comentário das questões. Espero que você já tenha aí impresso, né, o seu material em PDF. E vamos então para a nossa primeira questão, que será a questão de número 16, certo? A questão de número 16, ela diz, let's see the screen. According to the text, opção A. Hardly any of the Latin America countries count on external financial help. Traduzindo, praticamente nenhum dos países latino-americanos contam com ajuda financeira externa. Vamos então lá para o texto, né? Vamos escanear o texto e vamos procurar ver se essa informação dessa opção mais está correta. Encontramos o seguinte parágrafo. But the region will remain vulnerable to financial crisis because of its dependence on external finance and the continual role of single commodities in most economies. Traduzindo, mas a região permanecerá vulnerável a crises financeiras, porque, por causa de sua dependência do financiamento externo, external finance, e ao papel dos produtos padronizados, que são as commodities, né, produtos padronizados, simples na maioria das economias. Bem, pessoal, nós encontramos aí, né, informação no texto. Vimos aí que o texto está fazendo uma previsão de como possivelmente, né, será a situação econômica mundial no ano de 2015, né? E nesse parágrafo aí que eu destaquei para você, que nós acabamos de ler, né, é expresso a vulnerabilidade da América Latina, né? É expresso que ela vai continuar, né, sendo vulnerável devido à sua dependência, dependence, que foi uma palavra cognato verdadeiro, financeira externa. Dependence on external finance, certo? Então, o texto ele está expressando justamente o oposto do que disse lá na opção A, né?
Porque a opção A, ela disse que praticamente nenhum dos países latino-americanos conta com ajuda financeira externa, certo? Ora, se eles contam, se o texto diz que a vulnerabilidade ela vai continuar, né? Por quê? Porque eles são dependentes financeiramente, né, de ajuda externa. Como é que a opção A ela poderia estar correta se ela diz que nenhum deles conta com ajuda financeira externa, né? Então está totalmente o oposto, certo? Bem, mas aqui no texto, né, na parte que a gente leu, falou das commodities, né? Palavra muito importante, que apesar de ser uma palavra que já é incorporada pela língua portuguesa, você precisa saber o que significa, certo? Porque faz parte da terminologia. Então vamos ver agora. Let's see the extra information, terminologia. Commodities são produtos padronizados, não diferenciados, cujo processo de produção é dominado em todos os países, o que gera uma alta competitividade, e cujo o preço não é definido pelo produtor, dada a sua importância para o mercado. Geralmente são negociados em bolsa de valores internacionais e seu valor é definido pelas condições do mercado. Daí a impossibilidade de o produtor definir o seu preço. Refere-se a mercadorias em estado bruto ou produtos primários, básicos, com grande importância comercial, como por exemplo de commodities, o milho, o café, o algodão, o cobre, o petróleo, a soja, etc., que são cotados em bolsas internacionais. Então está aí para você a terminologia, né, do que são as commodities citadas no texto. Bem, vamos então agora para a opção de letra B, né? A opção B diz assim: Global economic links have been promoting corruption and insurgencies, né? Será que o texto diz isso? Que os laços econômicos mundiais ele tem estado promovendo corrupção e insurgências? Vamos então procurar lá no texto nossas palavras-chave, né? Nós encontramos a palavra corrupção, que é corruption, e encontramos insurgencies, que é insurgências, no seguinte parágrafo. Reversals of democracy in some countries will be spurred by a failure to deal effectively with popular demands. Crime, corruption, drug trafficking and insurgencies. Traduzindo, as reversões de democracia em alguns países serão impulsionadas por uma incapacidade de lidar eficazmente com as demandas populares. Criminalidade, corrupção, tráfico de drogas e insurgência. Então, pessoal, vocês observaram aí, né, no que a gente acabou de ver do texto, né, que o texto não diz a mesma coisa que a opção, certo? Observe que alguns países, eles têm dificuldades em lidar com a corrupção e rebeliões. Mas isso não tem nada a ver dizer, como diz lá na opção, né, que os elos econômicos mundiais, são eles que estão promovendo isso, essa corrupção, essas insurgências, que insurgência, vocês sabem, né, são revoluções, certo? Revoltas. Então, pronto, a opção, ela está errada. Não está refletindo o que diz o texto, porque ela culpa, né, blame Global Economic Links, ela culpa as conexões, né, os laços econômicos mundiais por promover isso. O texto não diz, o texto cita, né, fala realmente da corrupção, fala das revoltas, que são as insurgências, mas o texto não diz, em momento algum, que são esses laços econômicos globais que estão promovendo isso, né? Pelo contrário, o que promove isso é a incapacidade dos países, né, de lidar eficazmente com esses assuntos, né, com esses problemas, certo? Então, essa opção não é o nosso gabarito. Vamos então para a próxima, que é a letra C de casa. Let's see the screen. Opção C diz assim: Brazil and Mexico have the weakest economies within the region. O Brasil e o México têm as economias mais fracas da região. Onde é que nós encontramos lá no texto elementos que nos levam a analisar essa opção? No seguinte parágrafo. Brazil and Mexico will be increasingly confident and capable actors that will seek a greater voice in hemispheric affairs. O Brasil e o México
serão atores cada vez mais confiantes e capazes que buscam uma maior voz nos assuntos hemisféricos. Então, nós vimos aí, né, encontramos as palavras-chave que foi Brasil e México, certo? E aí também falou, né, a respeito da Andean Region. Bem, pessoal, vamos ver então agora aqui nesse momento, antes da gente continuar a análise, vamos ver a extra informação. Extra Information, Indian Region. É chamado de América Andina, a região da América do Sul cortada pela Cordilheira dos Andes, uma cadeia montanhosa que se estende de norte a sul da costa oeste da América do Sul. Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile são os países cortados pela Cordilheira dos Andes que compõem a América Andina, ok? Então, lá no texto, vamos ver agora a parte do texto que fala sobre a América Andina. Diz assim: The weakest countries in the region, especially in the Indian region, will fall farther behind. Os países mais fracos da região, especialmente na região andina, vão regredir ainda mais. Então, a opção, ela usou, né, esse superlativo que foi the weakest, né, citando o Brasil e o México como fazendo parte das economias mais fracas. Nós acabamos de ver na terminologia, né, o que era a Indian Region. E agora nós vemos no texto que a Indian Region é lá que estão os países mais fracos, the weakest country. Vamos observar os antônimos. The weakest, as mais fracas, as mais debilitadas, as mais frágeis. Ou no masculino, né? Os mais fracos, os mais debilitados ou os mais frágeis. E a outra palavra que é antônimo dela? Increasingly, cada vez mais, progressivamente, mais e mais, e que avança em quantidade e intensidade. Então, pessoal, se o Brasil e o México tivessem as economias mais fracas, né, da América Latina, como falou lá na opção, né, então o texto não diria, no primeiro segmento que a gente viu, que eles iam continuar a crescer, né, usando a palavra increasingly, né, e se tornar cada vez mais assim, confiantes em termos econômicos, economicamente falando, certo? Então, quando o texto ele usa o superlativo, que é the weakest, ele está se referindo aos países andinos, certo? Da região dos Andes, né? E o Brasil e o México não fazem parte desses países, certo? Portanto, a ideia que é expressa no enunciado, ela é oposta ao texto, certo? E por isso a opção ela é errada. Vamos então agora analisar a opção de letra D de dado, certo? Let's see on the screen. Few Latin America countries will be participation in the information revolution. Poucos países latino-americanos vão participar na revolução da informação. Será que é ou não? Vamos então buscar lá no texto as palavras-chave, que é Latin American countries. Encontramos no seguinte parágrafo. By 2015, many Latin American countries will enjoy greater prosperity as a result of expanding hemispheric and global economic links, the information revolution, and lowered birth rates. Traduzindo. Em 2015, muitos países latino-americanos desfrutarão de maior prosperidade, como resultado da expansão hemisférica e dos laços econômicos globais, da revolução da informação e da baixa taxa de natalidade. Então, vocês observaram no segmento que eu acabei de ler, né, que muitos países eles desfrutarão do resultado de terem participado ou terem participação na expansão da revolução da informação, dentre outras coisas, né? E o enunciado, ele fala o contrário, né? O texto usa a palavra many, o enunciado usa a palavra few, que é o contrário, certo? Fala que serão poucos países, né? Então, essa opção, ela usou duas palavrinhas básicas, né? Que você ainda não conhece, mas precisa conhecer porque são palavras básicas da língua inglesa. Few, poucos, e many, muitos, ok?
E isso aí mostrou claramente que a opção ela está falando justamente o oposto, está expressando ou refletindo justamente o oposto do que mostra no texto, certo? Bem, nesse momento a gente vai ver o vocabulário de reforço, ok? Let's see the booster vocabulary. Booster vocabulary, eu destaquei para você a palavra affluence, significa riqueza ou opulência. Agreement, acordo, contrato. Trade, comércio, negócio, palavras que eu sempre estou destacando para você gravar, porque são palavras importantíssimas e comuns nos textos de língua inglesa. Farther, mais a longe, além. Achieve, alcançar, realizar. Enhance, elevar, engrandecer. Bem, vamos então passar para a opção de letra E. A letra E diz assim: Relative affluence may well be achieved by many Latin America. Uma riqueza relativa pode ser alcançada por muitos países. Bem, o segmento que vai ser analisado aqui é o mesmo da opção anterior, certo? Vamos ver. Let's see the screen. By 2015, many Latin American countries will enjoy greater prosperity as a result of expanding hemispheric and global economic links, the information revolution and lowered birth rates. Em 2015, muitos países latino-americanos desfrutarão de maior prosperidade, como resultado da expansão hemisférica e dos laços econômicos globais, da revolução da informação e da baixa taxa de natalidade. Vamos ver então mais detalhadamente o que é que significa essa palavra affluence. Riqueza, abundância, fortuna, prosperidade, que é sinônimo de prosperity, prosperidade, opulência, riqueza, fortuna. A outra palavra, achieve, alcançar, realizar, ter êxito e sucesso, que é sinônimo de enjoy, usufruir, deleitar-se, sentimento de realização e satisfação. Então, gente, essa é a nossa opção correta, né? Porque ela reflete exatamente o conteúdo do texto, né? A opção ela falou, né, que iria acontecer, né? Muitos países, né, dos países da América Latina, eles poderiam alcançar affluence, ou seja, riqueza, abundância, né? E lá no texto nós observamos que sim, né? Que foi inclusive o mesmo parágrafo da opção passada, né? Que many, né, muitos Latin American countries, né, will enjoy, né? Que é sinônimo de achieve, alcançar, realizar, certo? Usufruir, certo? Então, usando palavras diferentes e sinônimos de palavra, a opção E, ela refletiu exatamente o conteúdo do texto e por isso o gabarito dessa nossa questão é letra E, ok? Gabarito E. Bem, vamos passar então para a próxima questão, que é a questão de número 17. 17, let's see. The author refers to the building of democratic institutions as... O autor se refere à formação das instituições democráticas como? Como é que ele se refere às instituições democráticas? Vamos ver então a opção A. Diz assim: An unattainable goal in Latin American countries. Um objetivo inatingível nos países latinos-americanos. Onde é que nós vamos observar, né, lá no texto, elementos que nos levam a analisar corretamente a opção A? O seguinte parágrafo. Progress in building democratic institutions will reinforce reform and promote prosperity by enhancing investor confidence. Brazil and Mexico will be increasingly confident and capable actors that will seek a greater voice in hemispheric affairs. Traduzindo, o progresso na construção de instituições democráticas reforçará a reforma e promoverá a prosperidade por aumentar a confiança dos investidores. Brasil e México serão cada vez atores mais confiantes e capazes, que buscam uma voz maior
nos assuntos hemisféricos. Então, amigos, nós vimos aqui, né, no segmento que eu destaquei do texto para vocês, né, que logo após mencionar a formação das instituições democráticas, né, o autor ele cita o Brasil e o México, que são países da América Latina, como sendo participantes do sucesso deste processo, certo? Você vê aí bem destacado, né? Brasil e México, ok? Bem, então se a opção A, né, diz que é um objetivo inatingível nos países latinos americanos, né? Então nós observamos que essa opção ela não está correta, certo? Ela está errada, porque ela afirma, está errada ao afirmar que este é um objetivo inatingível, certo? Quando o texto ele falou o contrário. Bom, vamos então para a próxima, que é a letra B. A positive component within the context in question. Um componente positivo dentro do contexto em causa, né? Então vamos ver lá no nosso texto, né, a explicação desse item, certo? Será que o autor está se referindo à construção das instituições democráticas como um componente positivo dentro do contexto em causa? Lá no texto, no parágrafo que vai nos mostrar o esclarecimento dessa opção, é o seguinte: Progress in building democratic institutions will reinforce reform and promote prosperity by enhancing investor confidence. O progresso na construção de instituições democráticas reforçará a reforma e promoverá a prosperidade por aumentar a confiança dos investidores. Bem, pessoal, no texto, né, do texto que você acabou de encontrar, né, nós podemos analisar o seguinte: ora, se a formação dessas instituições democráticas é algo que vai causar prosperidade, porque vai aumentar a confiança dos investidores, então com certeza este é um componente positivo, né? Lá na opção B, ele se referiu a isso como sendo um componente positivo, certo? Então, esta é a nossa opção correta. Esse vai ser o gabarito dessa questão, opção B. Mas vamos analisar as próximas, né? Vamos ver a opção C. Let's see this C. A future source of political and social insurgencies. Uma fonte futura de insurreições e políticas sociais, né? Então, será que a construção das instituições democráticas, elas são isso, né? Elas são a fonte futura de revoltas sociais? Vamos ver lá no texto, o que é que diz? Diz assim: Reversals of democracy in some countries will be spurred by a failure to deal effectively with popular demands, crime, corruption, drug trafficking and insurgencies. As reversões de democracia em alguns países serão impulsionadas por uma incapacidade de lidar eficazmente com as demandas populares. Criminalidade, corrupção, tráfico de droga e insurgências. Então vocês viram claramente o que, né? Quando eu li o texto, destacando esse termo, reversals of democracy, né? Vocês viram que o que vai causar as insurreições políticas e sociais vai ser a reversão, certo? O retrocesso da democracia, e não a construção ou progresso dela, que vai causar isso. Portanto, a opção de letra C, ela revela uma ideia oposta do que diz o texto, e por isso ela é errada. Por isso que ela não foi o gabarito, né, dessa nossa questão. Vamos então agora analisar a próxima, que é a de letra D, a opção D. Let's see. D. A risk goal, especially in Mexico and Brazil. Um objetivo arriscado, principalmente no México e no Brasil. Então aí você já vê de cara que as palavras-chave que você vai atrás, né, é Brasil e México lá no texto, certo? O parágrafo é o seguinte: Progress in building democratic institutions will reinforce reform and promote prosperity by enhancing investor confidence. Brazil and Mexico will be increasingly confident.
and capable actors that will seek a greater voice in hemispheric affairs. O progresso na construção de instituições democráticas reforçará a reforma e promoverá a prosperidade por aumentar a confiança dos investidores. O Brasil e o México serão cada vez mais atores confiantes, preste atenção a esse termo, e capazes, que irão buscar uma voz maior nos assuntos hemisféricos. Bem, desta feita, o que nós analisamos, né, aí no parágrafo? A opção, ela diz que a formação das instituições democráticas é um objetivo que? Risk goal, um objetivo arriscado, né, para o Brasil e para o México. Enquanto o texto diz o quê? O texto expressa claramente que, ao invés de ser um risco, esta construção ela vai trazer o quê? Prosperidade para ambos os países, o oposto, né? E que ambos os países eles serão cada vez mais confiantes, certo? Confident. Portanto, gente, a opção ela está errada porque ela não reflete o que diz o texto. Muito pelo contrário, fala o oposto, ok? Então, por isso, a D foi descartada. Vamos então agora analisar a última, que é a E, ok? Let's see, E. A threat to the international economic growth. Uma ameaça para o crescimento econômico internacional. Então, será que essa palavra threat, né, ameaça, será que o autor ele se refere, né, à construção das instituições democráticas como uma ameaça, né, para o crescimento econômico internacional? Quando o autor ele expressa, pessoal, né, a construção das instituições democráticas, ele expressa positividade, certo? Em nenhum momento no texto, você pode observar todo o texto, né, vai descrever esse crescimento econômico internacional como sendo uma ameaça à economia mundial, né? Essa informação ela não foi encontrada no texto dessa forma, né, de uma forma negativa. Pelo contrário, o texto todo, né, se eu fosse destacar aqui um parágrafo, eu teria que destacar o texto todo, porque o texto completo mostra isso, né? O contrário do que diz. Não é uma ameaça, threat, né? Essa palavra threat, que é uma palavra que inclusive você tem que gravar, né? Porque também é uma palavra comum em textos de língua inglesa, certo? Então o texto mostra, né, que eles seria de uma forma positiva, sempre mostrando positividade nessa construção, building of the instituições democráticas, né, de instituições democráticas, democratic institution, ok? Então, por isso, essa opção E também não nos serve. E por isso, o gabarito dessa nossa questão, como a gente já analisou, né, atrás, é o gabarito de letra B de bola, ok? Bem, então agora vamos continuar. A próxima questão vai ser a questão de número 18. In relation to Brazil and Mexico, the author mentions there. Em relação ao México e Brasil, o autor menciona menciona o que em relação a eles? Bem, então essa 18 aqui você já está vendo, né, que vai ser relacionado ao Brasil e México. Bem, vamos ver então a letra A. A letra A diz assim: Lack of confidence and ability. Falta de confiança e habilidade. Vamos então lá para o texto, né, catar as palavras-chave. O que vai nos dar a resposta, né, se essa letra A pode ser a correta, é o seguinte parágrafo. Brazil and Mexico will be increasingly confident and capable actors that will seek a greater voice in hemispheric affairs. Brasil e México serão cada vez mais atores confiantes e capazes, que irão buscar uma maior voz nos assuntos hemisféricos. Bem, nesse momento nós vamos observar, né, vamos analisar os sinônimos, os antônimos, ou seja, os opostos. Eu coloquei para você a expressão lack of confidence and ability, que significa, que é a opção A, né, significa falta de confiança e habilidade. Lá no texto fala increasingly confident and capable.
cada vez mais confiantes e capazes. Então aí ficou bem claro, né, como a luz do dia, que está errado, né? Porque não concorda com a redação textual, diz totalmente o oposto, né? Enquanto a opção diz que eles iam ter falta de confiança e habilidade, né, que é a palavra lack, o texto, ele falou que eles iam era ser cada vez mais confiantes, né, capazes, increasingly, né, totalmente o oposto. Então, essa letra A já está descartada, né? Não vai ser essa a nossa resposta da questão 18, ok? A próxima opção que nós vamos é a letra B, mas na próxima aula, ok? Agora a gente vai dar uma pausa e no próximo vídeo eu aguardo vocês para a gente continuar, então, comentando as nossas questões EXAF, certo? See you later!